pesquisa BTG Nexus, que mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estabilizaram com um empate técnico para o segundo turno. Então, o presidente Lula aparece empatado dentro da margem de erro com o senador Flávio Bolsonaro em intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais. No levantamento anterior, que era de 10 de agosto, o cenário era o mesmo. A pesquisa que foi divulgada hoje, ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, registro no TSE é BR 03317/2026. Então, no segundo turno, Lula aparece com 47% e era esse mesmo percentual, 47%, no dia 10 de agosto. Flávio Bolsonaro, 44%, exatamente o mesmo também do dia 10 de agosto. Lula com Ronaldo Caiado, nesse caso, o presidente tem 45%, o candidato do PSD tem 42% das intenções de voto. Lula com Romeu Zema, presidente com 46%, o candidato do Novo com 41%. Lula contra Renan Santos, o candidato do PT tem 47%, Renan Santos do Missão 36%. No primeiro turno, Lula lidera na pesquisa estimulada. Qual é a estimulada? Quando é apresentada uma lista com os nomes dos pré-candidatos. Nesse caso, Lula tem 41%, subiu um pouquinho, eram 40% no dia 10 de agosto. Flávio Bolsonaro tem 36%, mas também subiu um pouquinho, porque eram 35% na estimulada do dia 10. Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos 4%, Romeu Zema também 4%, Samara Martins do UP 1%, Augusto Cury do Avante 1%. Nenhum, aqueles que não responderam ou aqueles que disseram que vão votar em branco ou vão anular, 5%. Aliás, nenhum é o que diz que não vai votar, ali em nenhum que vai anular. Não sabe ou não respondeu, aí sim, 2%. E os demais candidatos não pontuaram, são eles Rui Costa Pimenta do PCO, Hertz Dias do PSTU, Heró Bezerra do PRTB, Edmilson Costa do PCB, Wilson Grassi Júnior e Clariana Barão do DC. Então, a pesquisa espontânea aí, quando é apresentada uma lista com os candidatos. E aí, mano, a gente tem essa estabilização que me chamou a atenção, que é na exata marca, Exatamente. A campanha começa com esse retrato, Ou seja, temos uma polarização cristalizada, que é basicamente hoje composta por petistas de um lado, antipetistas de outro. É interessante notar como, no segundo turno, as performances não são tão diferentes assim. Por exemplo, no caso de Ronaldo Caiado, a distância para Lula no segundo turno é de 3 pontos percentuais, A mesma distância de Flávio para Lula, só que muda o patamar de votos, Lula teria 47 contra 44 de Flávio, mas contra Caiado os patamares caem, Vai para 45 a Lula e 42 contra Caiado. Então é interessante notar isso, que a margem é a mesma, então você tem petistas e antipetistas, mas talvez pelo menor nível de conhecimento de Ronaldo Caiado entre a população, você acaba tendo uma diminuição do patamar de votos hoje declarados em segundo turno. O que isso quer dizer? Que você tem mais gente indecisa quando a disputa é entre Lula e Caiado do que quando é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na prática, isso é, portanto, uma chance de crescimento, sobretudo para Ronaldo Caiado, num eventual segundo turno. Por quê? Porque Lula já é bastante conhecido. Então, na prática, a gente chega à conclusão que tem aí uma parcela do eleitor indeciso que votaria em Lula contra Flávio. Ou seja, pela rejeição a Flávio, vota em Lula, mas não é um voto de convicção, porque ele se dilui quando você muda o adversário e coloca em campo alguém que é menos conhecido. Aí a postura desse eleitor, na prática, é dizer, bom, deixa eu conhecer melhor
talvez eu vote, quem sabe. Então, é interessante notar esse tipo de dinâmica, mas para que um segundo turno diferente possa acontecer, é preciso que o primeiro turno tenha modificações, o que, a princípio, parece difícil de acontecer nesse começo de campanha, mas é agora que o eleitor efetivamente vai parar para prestar atenção na política. A gente tem que sempre lembrar que boa parte das pessoas não acompanha o noticiário político no seu dia a dia, né? Tá muito mais preocupada em pagar os seus boletos no fim do mês e fazer com que tenha comida na mesa. Então as pessoas estão preocupadas com os seus próprios problemas. No contexto da campanha eleitoral, essas pessoas vão olhar para o que está em jogo. E aí é possível que consolidem o seu voto, a tendência geralmente é essa, mas também é possível que, ao olharem os debates, mudem de ideia e tentem conhecer melhor algum outro candidato. Então isso pode acabar acontecendo. E quando a gente pensa que tem um voto que é, sobretudo, antipetista, é possível que comecem a entrar em cenário outros raciocínios, para além de quem é o antipetista mais bem posicionado na pesquisa, que é o raciocínio mais intuitivo, mas é possível que o apelo por quem tem mais chance de vencer Lula no segundo turno acabe movendo uma quantidade de votos.